Dentro do templo, abram nossas Bíblias em Isaías 53. À medida que for encontrando o texto, fique em pé. Isaías capítulo 53. Eu irei ler os versos ímpares e peço que a igreja leia os versos pares. Isaías 53. Eu irei ler os versos ímpares e peço que a igreja leia os versos pares. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor? Hein? Novamente, versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Versículo 4. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve em sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte. Amém, vamos orar. Senhor Deus, te agradeço pela revelação da tua palavra. Te agradeço e não entendo como o Espírito Santo nos convence do nosso próprio pecado. Mas o fato é que Cristo Jesus morreu por nós para que pudéssemos ter paz contigo. Ele levou sobre si nossas transgressões e o nosso pecado, para que pudéssemos, ó Deus querido, ter acesso à sala do trono. Te agradecemos pela bondade, pela misericórdia, e te agradecemos pela redenção em Jesus, nosso Senhor. Assim te agradecemos por tudo, em Jesus que vive e reina para todos sempre. Amém. Vamos louvar o Senhor com... Os amados podem sentar? O primeiro hino, Ele vem para te salvar.
você possa fazer uma oração com este hino. E saber que o Senhor, Ele sempre vem ao nosso auxílio. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para Contemplar o Senhor e te levantarás. contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele então virá. Somente a igreja. Cansado, o teu Senhor virá. Ele vem. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te Contemplar ao Senhor e te levantarás. contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é teu refúgio em meias lutas, escudo na tempestade, uma torre na tristeza, Fortaleza. fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele já veio para te salvar. Ele já morreu na cruz por você. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. O teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Espírito de Deus,
sala do trono. O Espírito de Deus está aqui, Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando graça e amor, ministrando sua graça e amor. os feridos de alma são curados, cativos e oprimidos livres são. Cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são curados, cativos, os cativos e oprimidos livres são. livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito Pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar. Pai, eu quero te adorar Em espírito e em verdade. em espírito e em verdade. Não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Por meio de Cristo Jesus, não estamos mais no átrio do templo, e sim no Santo dos Santos. Por meio do seu sacrifício, por meio do seu sangue, hoje podemos ter comunhão com Deus novamente. Que possamos agora nesse momento fazer uma oração
cantando ao Senhor. Oração. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Louve com sua mente e coração a Jesus que tudo te deu. Meu Jesus, a ti me achego com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor, eu adoro o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Seja tu meu pensamento ao dormir e ao acordar. Sejas tu meu pensamento ao dormir e ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor, teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. A ti a honra e a glória pra sempre. Amém. Louvado seja o Senhor. Podemos olhar para o mundo de várias maneiras, podemos sentir o mundo ao nosso redor, mas somente em Jesus nós podemos encontrar a verdadeira paz e significado, ao sentir.
buscam mais, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução. Não há solução. Pois só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Você não posso ver. E ainda vou dizer que não pode ser feliz. Vou dizer, se continuar a procurar, se continuar a procurar em vão, em caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo, vem, e a vida eterna vai gozar. Somente a igreja, só em Jesus. Só em Jesus. A paz real. A paz que nada pode nesse mundo te entregar. Só em Jesus o seu amor experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Louvado seja o Senhor. Quero convidar o irmão Jefter que possa fazer recolhimento de dízimos e ofertas à casa do Senhor. Quero fazer os anúncios semanais nesse instante. Terça-feira, dia 5/8, teremos o nosso culto aqui na igreja. Não, na igreja do Potira, né, congregação, que agora é a igreja. Quarta-feira, dia 6/8, temos o nosso culto aqui, de 18h30, será 19h30. Nosso culto de doutrina e oração, iremos iniciar os estudos sobre disciplinas espirituais. Sábado, a 9/8, às 13h30, temos a nossa escola evangelizadora de crianças. Você pode estar contribuindo com a sua presença ou convidando alguém para vir. Sábado haverá culto de mocidade aqui na PIBIF, às 7h. Domingo temos a nossa EBD. E domingo também às 6h teremos nosso culto evangelístico, que é o que está acontecendo aqui nesse momento. Amém? Vamos lá. A irmã Eleni tem um anúncio. Sim, a doação do quilo de alimento, que é feito no segundo domingo. Você possa trazer o quilo de alimento para contribuir com os amados irmãos mais carentes da igreja. Teremos também o morango do amor aí, é? Ah, não, né? Esse aqui é um 3, vocês estão entrando aí já. Nós vamos ter um mousse, né? Estará sendo vendido logo após o culto para os amados irmãos. A irmã Eleni tem a palavra nesse momento? A paz do Senhor. Eu gostaria de ler em Atos 2, do 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos.
Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente preservavam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Bom, você pode perguntar, o que é que tem a ver a leitura desse texto com o que você vai falar agora? Bom, na minha opinião, tem tudo a ver. Nós estamos na igreja promovendo um evento, um passeio para as mulheres, que vai ser sábado, dia 16/8, na chácara Raimunda Viana, e a nossa proposta é passarmos o dia nesse local. E aí, o que é que está incluso? Está incluso o transporte, o aluguel do espaço, a alimentação, transporte de ida e volta e alimentação. E o valor cobrado ele é R$ 80. No entanto, esse valor ele não cobre todas as despesas, até porque nosso propósito sempre foi, a liderança da sociedade feminina, que ninguém fique de fora. Mas nem todas podem dar todo o valor. E ainda que pudesse, como eu disse, o valor cobrado não cobre todo o custo. Então, é por isso que nós também vendemos mousse, fazemos cantina, fazemos vários movimentos para levantar o valor. Então, eu gostaria de estimular vocês, né, primeiramente as mulheres, que todas se esforcem para estar conosco. Aquelas que podem pagar, né, custear todo o seu valor, por favor, o façam. Nós ainda não temos todas as pessoas com o valor finalizado. Aquela que não pode, dê aquilo que pode. Aquela que não pode, nada, não deixe de ir assim mesmo. E você que não vai poder ir, mas pode ajudar, não deixe de fazê-lo. Ajude que outra irmã possa. E vocês, homens, ajudem-nos também, comprem um mousse, façam uma doação. Não deixe de colaborar. Para mim, por isso que eu disse que tem tudo a ver. Se nós partilhamos, se nós nos ajudamos, se nós contribuímos, se nós cooperamos para que os eventos aconteçam e todas as mulheres da igreja estejam nesse evento, um dia de lazer, não só lazer, mas de meditação da palavra de Deus. Nós vamos, inclusive, falar da importância de termos relacionamentos saudáveis. Nós precisamos estar juntas para estarmos ferro com ferro nos afiando. Então, eu agradeço a oportunidade e espero todas para confirmar o nome. Todas hoje no final do culto, além de me ajudar comprando o mousse. Amém? Obrigada. Amém. Convido os amados irmãos que abram o seu cantor cristão no hino 396. Hino do cantor cristão 396, cegueira e vista. Longe
igreja. Em sua luz. Amém. E naquela cruz o Cordeiro foi imolado. E bendito seja o Cordeiro. Louvar ainda com o hino do Cantor Cristão 123. Seja bendito o Cordeiro. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Avo mais que a neve, avo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais avo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais nobre pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Avo mais que a neve, avo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos a tua luz, Tu somente não perdoas. tu não somente perdoas, purificas também. Sim, de todo pecado. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Convido os amados a finalizar esse momento. Fiquem de pé.
Vamos louvar o Senhor com o hino Dom de Amar. Vamos fazer desse hino um momento de comunhão. Cumprimente o irmão que está do seu lado. Talvez seja a única vez que você vai vê-lo, né, durante essa semana. Diga a ele que ele é importante. Quero te amar, quero amar sem distinção e sem secas, sem intrigas, em perfeita comunhão. Viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar, de compreender e cobrir imperfeições. Quero andar Lado a lado com você. lado a lado com você e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo do Senhor, que me une a você, que nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar, está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou o amor. Quero andar lado a lado com você. Quero andar lado a lado com você E na angústia, verdadeiramente ser teu irmão. verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só povo do Senhor, que me une a você, que nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar, está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou o amor, que me une a você, que nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar, está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou o amor, que me une a você, que nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar, está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou o amor, que nos deu o dom de amar, que nos ensinou o amor. Mais 20 vezes. Vamos orar nesse instante. Se preocupe não que a comunhão vai ser eterna no céu. Podem ficar tranquilos. Senhor Deus, te agradecemos por esse breve momento em que podemos compartilhar a tua bondade, misericórdia e entender a tua graça. Só podemos entender o que é amor, pois experimentamos o amor verdadeiro na cruz.
Longe disso, jamais entenderíamos o que é o amor. Que esse amor possa verdadeiramente brotar e ressignificar a nossa vida. Fazer com que possamos fazer tudo e qualquer coisa por amor ao teu nome. Abençoa a tua igreja, abençoa a coleta que foi feita para a manutenção da tua casa. Abençoa aqueles que se encontram enfermos, aqueles, ó Deus, aqueles que não puderam estar aqui. Aqueles que não estiveram porque não quiseram vir, que o Senhor possa chamá-los. Te peço que o Senhor abençoe nesse momento a palavra que será ministrada aos nossos corações e a ceia que logo em seguida irá ocorrer. Assim, Deus, eu te peço e agradeço em Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Os amados podem se sentar. Agradeço ao Ministério de Louvor. Convido o pastor Jário. Muito bem, meus irmãos, quero saudar a todos com a paz de Cristo, amém? Como é bom revê-los, como é bom ministrar a palavra de Deus para os amados irmãos, como é bom abraçar cada um. A comunhão dos santos é uma das coisas que eu gosto muito, da comunhão dos santos. Portanto, meus irmãos, louvamos a Deus por mais uma oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. Nós estamos crescendo no conhecimento da palavra de Deus a cada semana, a cada dia, e nós temos a oportunidade de conhecer mais o Senhor. Então, abra aí no texto de Hebreus, na sequência, que nós estamos vendo esse texto no capítulo 11, que concluímos o capítulo 10, então partimos para o 11, até o versículo de 1 até o versículo 7. Para examinarmos o que Deus tem para dizer a cada um de nós hoje à noite. Por isso eu peço que os irmãos, se não for por uma necessidade grande, não se levante, não tire a sua atenção, mas preste atenção máximo na palavra do Senhor. O que Deus quer dizer para você hoje à noite, o que Ele quer falar ao seu coração hoje à noite. Então vamos ler esse texto, porque a palavra de Deus é tão maravilhosa, meus irmãos, que ela nos abençoa e ela nos faz crescer em Cristo Jesus. Essa semana tive uma grata notícia de que o Verdade para Hoje tem um grupo de pessoas que mandam para o Verdade para Hoje para um outro local, para outras igrejas, para uma comunidade. Lá era uma empresa. Mais de 100 pessoas descrentes leem o Verdade para Hoje. Essa semana eu soube disso. E eles mandaram para mim aquelas pessoas tudo curtindo, Não que nós estamos preocupados com isso, mas com a leitura, o conhecimento, sendo evangelizado pelo Verdade para Hoje. Que bênção, A palavra de Deus não está algemada, está ainda além das fronteiras daquilo que nós imaginamos. Que bênção. Muito obrigado, Otávio. Muito obrigado. Pois bem, então vamos para o texto capítulo 11 de Hebreus, versículo de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação
obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Vamos orar e pedir que Deus nos abençoe. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nós não somos nada, nós não somos muitas coisas. E o próprio apóstolo Paulo disse: alguma coisa temos que dizer no Senhor. Por isso nós te louvamos pela oportunidade de ser ministros da sua palavra. Ministro como escravos, como aqueles que não têm direito a nada. Ó Deus, abençoa nesse momento, que cada coração receba a palavra do Senhor e se disponha a servir o Senhor com alegria e conhecimento. Nós te louvamos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, meus irmãos, hoje o título da nossa mensagem é A Fé que Agrada a Deus. Esse texto é um texto batido. Muitas pessoas citam esse texto, às vezes sem entendimento. Porque alguns dizem que nós precisamos ter fé. Já vi pessoas dizendo: olha, se nós tivermos fé, aquela fé poderosa, nós podemos dizer a esse monte: vai desse lugar para o outro, e ele se move. Então, essa fé, basicamente, não é a fé bíblica, mas é a fé em pensamentos positivos, aquela ideia toda de ter pensamentos positivos ao ponto de você poder mover alguma coisa. Isso não é a fé bíblica. A Bíblia fala de uma fé verdadeira, de uma fé que nós devemos ser movidos por ela. Sem ela, o próprio texto diz que é impossível agradar a Deus, impossível agradar ao Senhor, no versículo 6. Então, esse texto, meus irmãos, aqui de Hebreus, mostra a essência da fé, o seu impacto na vida daqueles que buscam agradar a Deus e fazer a sua vontade. É um texto que fala aos nossos corações, dizendo: olha, esse é o caminho de você fazer a vontade de Deus. Então, a fé é confiar plenamente em Deus, mesmo sem ver, mas crendo que Ele cumprirá o que prometeu. Isso é fé. Nós também vamos avançando nesse conceito, nesse conhecimento acerca de fé. Então, a proposta aqui do autor, ou então nessa parte aqui, nessa pequena parte, é mostrar que a fé é um fundamento da vida cristã e o meio pelo qual agradamos a Deus. Vencemos o mundo e testemunhamos a sua glória por meio da fé. E o texto mostra acerca dessas questões. Portanto, o autor mostra nesse texto 4 pontos, meus irmãos, 4 pontos que vai nos fazer lançar nossa âncora certeira nesse lago profundo, nesse lago mesmo profundo da palavra de Deus, dessa confiança que nós precisamos ter no Senhor. Então, o autor mostra nesse texto 4 pontos para compreendermos bem a fé. Primeiro, é a natureza da fé. A natureza da fé. O segundo é a fé dos antigos. E o terceiro é a fé, que a fé é necessário para compreender o mundo invisível, o invisível. E em quarto lugar, exemplo de fé que agradaram a Deus. Então nós vamos ver esses 4 pontos aqui. O autor de Hebreus nos ensinando, dentro de um contexto que é terrível, aqui é quase de apostasia. O livro de Hebreus é escrito para poder animar alguns irmãos que estão quase apostatando da sua fé.
E ele levanta um tema que é super interessante, que é a exaltação de Cristo, né? O engrandecimento de Cristo, Cristo sendo supremo a toda e qualquer requisito da antiga aliança, superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Arão, superior ao sistema sacerdotal, a todos os elementos do antigo culto, da antiga aliança. Então ele mostra todos os passos, e no capítulo 10, versículo 37 em diante, começando do 32, ele vai tratar acerca de que o cristão não pode retroceder, ele não pode ser fraco, ele não pode voltar atrás do passo que deu. Nós recebemos uma natureza não de covardia, mas a natureza do Espírito Santo, aquela que não muda, que não retrocede, mas que avança para o alvo. E aí ele propõe aqui o que nós conhecemos como a galeria da fé. Eu prefiro dizer que aqui são a manifestação do Espírito Santo na vida dos homens, né? Aqui mostrando o que é necessário para cumprirmos o propósito de Deus, aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, é um ato do Espírito Santo na nossa vida. Mas ele mostra exemplos humanos que andaram com Deus. Então ele começa de Gênesis, uma parte ali da pré-diluviana, ele faz citação de homens que viveram naquela época, numa época em que praticamente não se falava de Deus. Então ele fala de Enoque, um homem de Deus. Ele fala de Noé, um homem de Deus, um homem que andou com Deus. Então ele faz citação desses homens aqui nesse texto, nessa parte, como exemplo e modelo. Também ele faz citação de Abraão, né, que já é pós-diluviano. A vida dele, Noé viveu essa transição de aliança, né, entre Abraão e o próprio Noé, um mundo diferente agora. Também faz citação de homens, exemplos de homens que viveram no período dos juízes. Os próprios juízes, como Baraque, Sansão e Jefté e tantos outros homens, ele faz citação da fé deles, da confiança deles como exemplo. Então ele mostra um acervo de exemplos, de testemunho vivos daquilo que deve nos mover, deve ser um exemplo para nós. Então, em primeiro lugar, no versículo 1, ele aborda sobre a natureza da fé. O que é a fé? Às vezes nós não sabemos o que é fé. E ele passa a explicar o que é verdadeiramente a fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Isso é a natureza da fé. Então ele mostra o quê? O que é a fé? A fé é certeza. É a certeza. O texto diz, e não é um sentimento vago, mas uma segurança absoluta nas promessas futuras de Deus. A fé é algo que deve ser concreto, uma certeza na nossa vida. Daquilo que, então, a fé tem essa parte prática, onde ela vai assegurar naquilo que Deus prometeu, naquilo que está escrito, naquilo que foi revelado pelo próprio Senhor. Mas também, fé é convicção. Ele mostra, fé é certeza, mas fé é convicção. Mesmo sem ver, o coração crê. A fé espiritual vê o que os olhos físicos não veem. Já pensou Moisés? Diz que Moisés, fazendo citação daqui do exemplo de Moisés, é interessante nesse texto aqui, quando ele dá o exemplo para poder mostrar o que é essa convicção. Veja Moisés. Moisés era filho da filha de Faraó. Um homem adotado por ele, tinha um grande poder, mas ele preferiu, o texto vai dizer, ele preferiu, não preferiu ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele quis os opróbios de Cristo. Você sabe o que é o opróbio de Cristo? É a vergonha de Cristo.
do que ser chamado filho da filha de Faraó. Olha aí o que o texto diz acerca de Moisés, nesse mesmo capítulo, aí no versículo 23. Ele diz: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque vira que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o seu povo, com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo, a vergonha de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Olha, Moisés, ele viu, olhou para o futuro com os olhos da fé, e ele teve essa convicção, e ele se agarrou à promessa, aquilo que era prometido. Não é à toa que o próprio Moisés escreve em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a promessa, ele creu nisso. Então ele não teve só certeza, mas ele teve a convicção de que no futuro, sem ver, Deus ia cumprir sua palavra. Então ele olha para o futuro e não troca ali no presente em que ele vivia os tesouros do Egito pela miséria, pela pobreza, pela vergonha de Cristo, porque ele considerou o galardão, a recompensa, muito maior do que isso. Isso é fé. Fé é certeza, mas também é convicção. É a convicção nos fatos, nas promessas do que Deus nos deu. Então, fé é certeza, hipostasias, ou hipóstases, é a palavra aí mais correta, das coisas que se espera. A hipóstases pode ser traduzido como substância, realidade essencial ou fundamento. Então, o texto, ele continua, né, no versículo aí 11, ele diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que não se veem. De fatos que não se veem. Então, pode ser traduzido aí como a realidade essencial ou fundamento. E assim o versículo está dizendo, é como se ele estivesse dizendo que a fé é o firme fundamento, ou seja, a realidade presente, e aí tenha atenção acerca disso, para que você pegue o conceito de fé nessa questão. Então, o versículo é como se ele estivesse dizendo, estivesse falando para nós, que a fé é o firme fundamento, ou seja, a realidade presente. A realidade presente, o fundamento da fé é as promessas de Deus, daquilo que esperamos. Então, a fé é o firme fundamento, ou seja, a realidade presente daquilo que esperamos. Nós vivemos já o futuro pela fé, como se estivesse já acontecendo hoje. E a prova interior e convincente daquilo que ainda não podemos ver. Então, parafraseando, para que você possa pegar bem o conceito do que o autor está dizendo. Ele está dizendo que a fé é a realidade firme daquilo que esperamos e a prova convincente daquilo que ainda não vemos. Um exemplo prático. Vou dizer aqui um exemplo prático, para você entender mais e aprofundar mais acerca dessa verdade, para que ninguém possa lhe enganar acerca do que é fé. Por exemplo, um agricultor planta, ele mesmo sem ver a colheita, ele espera com confiança. Isso é fé. Ele planta num solo seco, ele vai aradar a terra, capinar a terra, ou com boi ou com trator, revirar a terra todinha, depois ele lança a semente nas primeiras chuvas e ele já contempla a colheita. Eita, que vai ser uma roça de milho maravilhosa, vou comer milho verde, canjica, pamonha. Ele já contempla isso.
Ele contempla no futuro. Então, esse é um exemplo do que nós podemos enxergar e crer do que é fé. Então, o texto, ele continua ainda mostrando para nós, né? Observamos aqui a importância da fé. A fé, ela é tão importante, meus irmãos, porque você vê constantemente nos milagres de Jesus, no ministério de Jesus, 3 anos e meio Jesus passa falando com as pessoas acerca da fé, dessa fé que cura, essa fé que salva, essa fé que transforma, essa fé que muda o meu mover, a minha visão, a minha cosmovisão. Essa fé, Jesus fala isso. Então nós observamos a importância da fé no ministério de Jesus e aprendemos claramente o que é fé. Essa fé é prática, essa fé que é relacional. Então Jesus, ele conduz em várias situações um passo de fé, as pessoas tomarem um passo de fé. E por que ele faz isso? Por que Jesus faz isso? Primeiro, meus irmãos, porque a fé, ela honra a Deus como digno de confiança. A fé honra a Deus, por isso Jesus conduz os homens para ter esse passo. Tomar esse passo sem fé é impossível de agradar a Deus. Então, a fé é o reconhecimento de que Deus é confiável, poderoso e bondoso. Ao pedir um ato de fé, ou seja, Jesus, como tocar em suas vestes, crer em sua palavra, ou ir até ele, Jesus estava transmitindo para aquelas pessoas se posicionar diante de Deus, como alguém que confia somente nele, somente no Senhor, o que agrada profundamente a Deus. O texto bíblico diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Por exemplo, um exemplo daquela mulher que toca nas vestes, na orla de Jesus, nas vestes de Jesus. Então ali, ele diz para aquela mulher: filha, a tua fé te salvou, vai, em paz. É o que Jesus diz àquela mulher: a tua fé te salvou, a tua confiança. Em segundo lugar, por que é que Jesus conduz as pessoas em fé? Porque a fé abre o coração para receber, meus irmãos. A fé abre o coração para receber. Jesus podia curar qualquer pessoa, qualquer um, na hora que ele queria. Mas ele queria mais do que curar o corpo. Ele queria curar a alma daquelas pessoas. O passo de fé revela humildade, dependência, abertura espiritual. É um elemento essencial para que as pessoas não apenas fossem curadas, mas fossem transformadas de dentro para fora. Esse é o passo de fé. Em terceiro lugar, por que Jesus conduzia as pessoas assim? Porque a fé revela a intenção do coração. Mostra as intenções que tem dentro do coração dos homens. Tem homens que você está quase morrendo e você pregando: creia, Deus tem uma vida eterna para você. O Senhor é dono de muitos bens e você vai ter uma vida abundante. Confie no Senhor. E Ele quer ser curado, mas não quer entregar seu coração. Não quer confiar em Deus. Então, a fé revela as profundezas, as intenções dos corações humanos. Então, Jesus não fazia ali um show, né, para mostrar essas questões todas. A fé não é apenas um sentimento, ela é uma atitude prática. Quando Jesus dizia vai ou crê, ele estava testando a disposição interior daquela pessoa. A fé ativa, né? Como aconteceu com o paralítico ali, que teve a ajuda de alguns homens descer por um telhado. O cego que passa lama, uma saliva nos olhos dele, e o Senhor manda e ele vai. Isso demonstra o quê? Um coração sincero. Mas aqueles leprosos, que o Senhor cura 10, mas só apenas um volta. Então mostra a intenção do coração das pessoas, a fé.
a fé verdadeira. Então, lá em Lucas, né, ele diz: não temas, crê somente, e ela será salva, quando trata da filha de Jairo. Quando aquele homem chega, ele diz: não temas, crê somente. Ele faz uma declaração extraordinária que nem Israel tinha uma fé daquela, parecida com aquela daquele homem. Por que, meus irmãos? Por que a Jesus conduz? Porque a fé, ela mostra o milagre. Sem fé, porque sem fé o milagre ele perde seu sentido eterno, totalmente. Jesus ele poderia curar qualquer pessoa, como eu já disse. Sim, claro que sim. Mas ele queria gerar relacionamento e não apenas resolver o problema das pessoas. Ele nunca foi o intuito dele. Nunca foi o alvo dele, o projeto dele, resolver o problema da fome no mundo. Não é, isso acontecerá em tempos futuros. Já é uma promessa da palavra de Deus no reino do Senhor, onde ele será aquele que reina, vai haver um equilíbrio da própria criação. Então há uma promessa, mas não é o que ele mostra assim no seu ministério. Ele conduz as pessoas para uma fé porque ele não queria apenas o benefício. Ele queria ele queria mostrar o benfeitor. Quem era ele? Quem ele era? O próprio Pedro reconhece Jesus. Disse: a quem iremos, Senhor, se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Bem-aventurado é tu, Simão. É isso que o Senhor diz. Então Jesus, meus irmãos, ele exigia uma fé antes de curar, porque seu objetivo não era apenas transformar o corpo, mas alcançar o coração. E a fé é a chave para isso. A fé é a chave para isso. A vida cristã, ela é vivida com os olhos no invisível, confiando no caráter de Deus e nas promessas de sua palavra. Então, nós devemos saber o conceito, a natureza de fé é basicamente dada aqui para nós, nesse primeiro versículo pelo autor de Hebreus. Ele se preocupa em mostrar a natureza da fé. Se você tiver uma confiança em Deus, uma confiança prática nas suas promessas, mas a confiança também de que aquilo que Deus prometeu, Ele vai realizar, então isso de fato é fé. De fato é fé, porque ela direciona, aponta para a glória de Deus, sempre para a glória de Deus. Eu vi uma mulher dizendo uma vez: olha, o que é fé? No evangelismo, ela diz que fé, se ela cresce, se ela confiasse que aquela pedra ia se mover, então ela se moveria. Não é, isso é pensamento positivo. Isso não tem nada que glorifique a Deus. Deus não promete nada em sua palavra acerca disso. O Senhor não fala nada de mover pedras. Ele mostra ali como uma figura, e nós hoje pela manhã vemos o que é uma figura, né? Quem esteve aqui viu o que significa uma figura. Então, ali ele está mostrando de que o que é capaz se nós confiarmos em Deus. O que é capaz de acontecer se nós confiarmos no Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, o autor de Hebreus mostra a fé dos antigos. E eu acho tão interessante aqui esse versículo, ele diz: pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Aqui, antigos são os patriarcas, os profetas, os pré-diluvianos, aqueles que viveram antes do dilúvio. Ele fala sobre Abel, ele fala sobre Enoque, ele fala sobre Noé, esses 3 homens que viveram nesse período de corrupção total. E eles viveram pela fé, pela confiança, essa fé bíblica, essa fé que o próprio autor está nos apresentando. A fé os tornou memoráveis diante de Deus e dos homens. Meus irmãos, a fé não é apenas crer, mas é viver de maneira que Deus testifique acerca de nós. Espera ainda, pastor, isso não é uma heresia não, que o senhor está dizendo?
A fé é uma forma, uma maneira de Deus testificar também a respeito de nós. Sim, só existe essa maneira de Deus testificar acerca de nós, é pela fé. E então, o autor de Hebreus nos dá vários motivos. E um deles que eu me prendi, poderia ter me prendido aqui nas 3 personalidades que ele cita, que é Abel, que é Enoque e Noé. Não me prendi, eu me prendi a um só para mostrar como isso é maravilhoso, o que ele quer nos mostrar. Olha aí no capítulo 6, versículo 8 a 9 do livro de Gênesis, como Deus testifica acerca da fé de Noé. A fé de Noé. Noé é um homem, né, que é citado nas páginas do Novo Testamento, a fé dele, a justiça dele, no próprio livro de Hebreus e também no livro de Pedro. Deus testifica acerca dele. Como bom seria se Deus dissesse acerca de mim, da minha confiança, da minha fé nele, da justiça que é produzida pelos meus próprios atos, da confiança que eu tenho nele. Como era bom. E o texto sagrado diz que só há uma maneira de Deus testificar acerca de você, é por meio da fé. Olha o que ele diz acerca de Noé, no capítulo 6, versículo 8 a 9 de Gênesis. Ele diz: porém Noé achou graça diante de Deus. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Que testemunho das Sagradas Escrituras acerca desse homem. Deus testificando da vida dele. Esse é o primeiro grande testemunho de Deus a respeito de Noé. Ele é chamado de justo, de íntegro. Alguém que andava com Deus, o que indica não apenas as boas ações, mas a sua comunhão verdadeira com o Senhor. Isso é fé. A fé dos antigos, um exemplo de fé dos antigos. Olha o que ele diz também no capítulo 7 acerca de Noé, versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio de uma geração, no meio dessa geração corrompida, perversa. Ele tem sido esse homem. Pensou? Deus dizer isso acerca de você. Somente através disso. Aqui Deus fala diretamente para quem? Para Noé. Fala a ele, reconhecendo a sua justiça pessoal. Meus irmãos, isso é tremendo. Diante daquela geração corrupta, perversa. Isso mostra que a justiça de Noé não era comparativa, ou seja, que não era melhor do que as outras, mas reconhecida diante de Deus. Deus reconhecia o que aquele homem fazia, a forma do seu culto, a forma como ele agradava o Senhor. Eu acho maravilhoso quando as Escrituras, lá em Ezequiel, pós-diluviana, dá o testemunho acerca de Noé, na antiga aliança. Ezequiel 14, fala acerca de Noé. Ali Deus dizendo que ia destruir aquela geração, ia destruir, os judeus seriam julgados por Deus, pelo Senhor, pelos seus pecados. E ele faz citação de 3 homens e a forma como eles viviam. Ele faz citação de Noé, de Daniel e de Jó. E ele diz acerca deles: ainda que este estivesse no meio deles, os 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor dos Exércitos. Apenas eles escapariam naquele meio, naquela comunidade que estava sendo julgada. Que testemunho maravilhoso nós vemos Deus dando acerca desse homem. A vida desse homem, como ele agradou a Deus. Então veja que a fé não é um tema, meus irmãos, comum nas Escrituras. Ela nos ensina como agradar a Deus, como andar com Deus.
E aqui ele faz citação dos antigos, o exemplo dos antigos, que mesmo nos séculos depois nós vamos ver testemunho, o testemunho de Deus por meio do profeta Ezequiel e tantos outros do Novo Testamento. O autor de Hebreus fala de Noé, Pedro fala de Noé, da justiça que ele produziu por causa da sua fé, e foi aceito diante de Deus, foi aceito diante do Senhor. Então, são vários textos. Esses versículos aqui, meus irmãos, nos conecta à justiça dele. Um homem que viveu pela fé, uma fé obediente, uma fé que agrada o Senhor. Não é essa fé de pensamentos positivos, não. A igreja está cheia disso, de pessoas que vivem assim. Se move. Não é essa fé. É uma fé produtiva, ativa, que crê, que confia naquilo que Deus já nos entregou. Então, que tipo de testemunho estamos deixando na nossa geração? Nossas ações revelam a nossa fé genuína, nosso relacionamento com Deus? Nós andamos com Deus? Nossa fé tem revelado isso. Em terceiro lugar, a fé é necessário para compreender o invisível. Olha o versículo 3, quando ele diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. O invisível veio a aparecer. Então, pela fé entendemos. A origem de tudo não é acidental, meus irmãos. Não acontece por um acidente, por uma explosão. Ela é fruto da palavra criadora de Deus, e é pela fé que nós entendemos isso. Pela fé. A ciência ela pode investigar o como. Nós vimos hoje pela manhã acerca das perguntas que nós devemos fazer o texto. Como? Por quê? São palavras que nós devemos entender no próprio texto. Então, a ciência ela pode investigar o como isso aconteceu, como isso acontece, mas a fé entende o que e o porquê. A fé entende o que, quem criou isso e por que ele criou. Por que ele criou todas essas coisas? Então, o crente vê o mundo como criação de Deus, como propósito da ordem de Deus, do seu poder, da manifestação do seu poder. O propósito é manter todas as coisas em ordem, porque ele faz isso, ele faz para a sua glória. Então, a nossa fé, ela molda a maneira como nós enxergamos o mundo, como um caos sem sentido ou como uma obra de um Criador pessoal, organizado e ordeiro. A nossa fé faz isso. Quem criou todas as coisas? O Senhor criou pelo poder da sua palavra. Essa palavra, ela encarnou e ela habitou no meio dos homens. O nome dela é Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. Por isso, o próprio livro de Colossenses diz que esse Logos, ele é a palavra criadora, porque ela parte do Pai, de Deus, habitou entre os homens, está no meio dos homens, viveu no meio dos homens. Hoje, de forma invisível, ele é o cabeça da igreja, é o que dirige e também o que nutre a sua própria igreja. Em quarto lugar, meus irmãos, no versículo 4 a 7, ele traz alguns exemplos para nós. Ele dá alguns exemplos, de novo, exemplos de fé que agradaram a Deus. Você quer uma fé que agrada a Deus? Sim, a resposta talvez seja sim, eu quero ter uma fé que agrade a Deus. Olha o versículo 4 a 7, ele vai citar esses 3 homens pré-diluvianos. Ele diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Então, por meio dela,
também, mesmo depois de morto, ainda fala. Veja o aspecto da fé, como eu acho interessante, esses aspectos práticos da fé que está inserido no caráter, mas não só no caráter, na relação dessas pessoas com Deus, na relação delas com o próprio Senhor. Por exemplo, Abel, a fé que adora, a fé que adora. Então, a fé é uma manifestação também que parte de nossos corações para adorar a Deus. Ele oferece a Deus o mais excelente sacrifício. Fé verdadeira adora a Deus com um coração certo, não apenas com rituais, mas com um coração certo de que Deus se agrada. Deus se agrada da fé expressa em devoção sincera. Nossas ofertas e cultos nascem de uma fé viva, de uma fé ativa. E qual é o exemplo que ele traz para nós? O exemplo de Abel. O exemplo de Abel, uma fé que adora, uma fé que cultua a Deus. Mas olha o outro exemplo que ele traz, o exemplo de Enoque, no versículo aí 5 e 6. O exemplo dele, ele diz, olha, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De haver agradado a Deus. Então, Enoque é um símbolo de fé que agrada a Deus, que agrada o Senhor, que mostra o seu relacionamento com Deus, com Ele. Então, aqui ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque não apenas creu, ele andou com Deus, se relacionou com Deus, com o Senhor. Então o versículo 6 reforça, sem fé é impossível agradar a Deus. Enoque anda com Deus, agrada a Deus pela sua fé. Também, um exemplo aí de fé prática, meus irmãos, é o próprio Noé, que é citado no versículo 7. O próprio Noé é citado, ele diz, olha, pela fé, Noé obteve, Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, aqui, nós vimos uma fé que obedece. Nós vemos divinamente instruído. Ele aparelhou uma arca. Por 120 anos o homem trabalhou. Ele trabalhou sem chover, era uma neblina que subia da terra, mas o Senhor disse, eu vou acabar o mundo com água. E ele creu nisso, e ele obedeceu a Deus. Então, a fé, meus irmãos, não é só o pensamento positivo, ela busca agradar a Deus, ela busca obedecer a Deus. Então, Noé creu na palavra de Deus antes de ver os sinais do dilúvio. Antes de ver as chuvas, ele obedeceu com temor, mesmo sendo ridicularizado pela geração em que vivia. A fé verdadeira obedece, mesmo sem evidências visíveis. Nossa fé está disposta a remar contra a maré, meus irmãos. Está disposta a lidar contra as coisas que se opõem a nós. Deus nos mostra exemplos pré-diluvianos. E aqui resume esses textos, resume todo o capítulo. Porque em todos os momentos da história, Deus vai mostrar homens que andaram com Deus, pós-diluvianos. E aí tem a citação de Moisés, de Abraão, de Moisés, e daqueles que viveram no período dos juízes, até o período do próprio Senhor, mostrando como a fé é importante, como ela é transformadora. Então, aqui, a fé
A fé é o que sustenta o crente nas promessas de Deus. Mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Ela transforma nossa visão, versículo 1 e 3. Nosso testemunho, versículo 2. Nossa adoração, versículo 4. Nossa comunhão com Deus, versículos 5 e 6. E nossa obediência, versículo 7. Isso é o que o texto nos transmite. Ele nos fala, ele nos ensina. Então, eu queria perguntar para os irmãos, qual dessas expressões aqui de fé, da verdadeira fé, da fé salvífica, da fé relacional, está mais presente na sua vida? E qual precisa ser mais desenvolvida? Uma fé que adora, uma fé obediente, uma fé submissa? Qual é esse aspecto da fé que precisa ser desenvolvido na sua vida? Queria deixar um pensamento prático para que os irmãos possam estar pensando na sua vida durante a semana. Meus irmãos, se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos viver por fé. Ou pela fé. Não por uma fé teórica, mas por uma fé prática. Visível, mas obediente. Como Abel, adore a Deus. Como Abel adore, aprenda. Como Abel aprenda a adorar a Deus. Como Enoque, ande com Deus. Como Noé, obedeça, mesmo quando não faz sentido nenhum. Porque Deus vai recompensar os que buscam pela fé. Deus tem um galardão. Deus tem uma promessa para aqueles que confiam nele. Então, esse é o exemplo, o modelo de fé que nos conduz, que agrada ao Senhor. Que você possa conduzir sua vida assim. Que Deus possa se agradar ao ponto de testemunhar nessa geração perversa. No dia de Cristo, no tribunal de Cristo, Ele possa dizer acerca de você, como disse acerca de Enoque, como disse acerca de Noé. A sua fé vai fazer Deus testemunhar acerca de você. Agradou a Deus ou ela desagrada a Deus? Então, o autor de Hebreus nos mostra esse aspecto verdadeiro, positivo da fé, a fim de não só mudar o nosso conceito de vida, nossa visão acerca do invisível, do nosso relacionamento com Deus, mas para que nós, cada um de nós, possamos ter um relacionamento verdadeiro com Deus, com o Senhor. Que o Senhor possa abençoar vocês, meus irmãos, nisso. Não tenha uma vida como essa superficial, mas se agarra aos conceitos da palavra de Deus e à sua profundidade, a fim de que você seja transformado e Deus possa se agradar de você. Então aqui, a palavra de Deus, esses homens viveram de forma memorável, agradou ao Senhor, Deus se alegrou deles. E a ceia do Senhor, ela mostra esse aspecto relacional com o próprio Deus, nossa comunhão com Ele, nossa comunhão na cruz, pela cruz. Nós cremos e confiamos que o Senhor removeu toda a nossa culpa pelo sangue de Jesus. A ceia, ela anuncia que Jesus Cristo morreu, mas também que Ele ressuscitou. E pela fé eu creio nisso. Que Ele ressuscitou pelos meus pecados. Que Ele ressuscitou para que eu também ressuscitasse no dia final. Para que esse corpo mortal fosse transformado num corpo imortal. Aquilo que me pune através do pecado, o pecado que me pune através da morte, agora, pela fé crendo no Senhor Jesus, no que Ele fez no Calvário, e todo aspecto do que Ele fez nesse pacote todo, uma delas é a ressurreição. E Ele ressuscitou para que eu também pudesse ressuscitar. Então,
na punição do corpo, por causa do pecado, onde a morte entra e eu sou separado do Senhor, o meu espírito é separado do corpo por punição por meio do pecado, ele está dizendo que na ressurreição, o meu corpo ele vai voltar a revestir o espírito, aquilo que foi punido, aquilo que foi separado. Então, a ceia do Senhor nos mostra esse grande aspecto do que Cristo fez no Calvário por nós. Portanto, meus irmãos, queria fazer essa ceia com alegria, alegres, bem alegres os irmãos, felizes, porque pela fé nós temos livre acesso à presença de Deus. Pela fé o véu se rasgou. Pela fé nós entramos no Santo dos Santos. Pela fé nós podemos fazer parte dos elementos que simbolizam o sangue e o corpo de Cristo. Pela fé. Então, queria chamar aqui o Otávio. Otávio, por favor, venha nos ajudar. Chamar aqui o Oderlan também, por favor, Oderlan. E o Léo. Léo, por favor, venha nos ajudar. Pois bem, pode servir os irmãos. Enquanto isso, vamos louvar o nosso Deus. Convido os amados que abram o seu cantor cristão no hino de número 142. Hino do cantor cristão 142. Pão da vida.
Muito bem, meus irmãos, abra suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11. Ali, Paulo nos dá as instruções acerca da ceia do Senhor. As instruções são claras. Não haja divisão no meio do povo de Deus, não pode haver, porque nós somos um corpo, não é? Um corpo de Cristo. Também ele faz algumas advertências, né? Não beba de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira, porque a ceia tem a sua representação, representa a morte, mas também a ressurreição de Cristo, o sangue de Cristo ali derramado para os nossos pecados. Também aponta para o momento da sua vinda, anuncia a vinda do Senhor. Mediante todas estas questões que o próprio apóstolo fala, ele pede para que a gente possa refletir, possa pensar acerca da ceia do Senhor. Então, no versículo 28, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, assim é um momento de reflexão. O que é que eu tenho feito com a minha vida? Não? Então, pedir que você baixe sua cabeça, passe um momentozinho, um minuto, olha, refletindo acerca da sua vida. Senhor, obrigado, Deus, porque nós podemos pensar sobre nossas vidas, como nós temos vivido, como nós temos agradado ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nesse momento a fazermos isso. Perdoa os nossos pecados como igreja, a nossa negligência, a nossa falta de, às vezes, de ânimo, nossa falta de decisão, de tomar decisões na nossa vida, de propósito. Perdoa-nos, ó Deus, nós te pedimos. Nos dá um coração disposto a viver a vida em comunidade, uma vida que agrada ao Senhor, mas também uma vida pessoal, de andar contigo. Nos ajuda a fazer isso. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela nos diz no versículo 23, diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, aqui não é o corpo de Cristo, mas simboliza que o corpo de Cristo foi transpassado, foi triturado por causa dos nossos pecados. Então vamos agradecer por isso, porque Cristo se fez maldito em meu lugar. Era para ser eu, mas o Senhor se fez maldito. Então vamos orar e pedir que Deus abençoe. Pedir o Léo que ore e agradeça pelo pão. Oremos. Soberano Deus e Pai, obrigado por mais uma vez nos reunires em nome do Teu Filho Jesus. Obrigado pela oportunidade de, como igreja do Senhor, participarmos da mesa do Teu Filho. Pai Santo, em o nome de Jesus, nós te louvamos pelo penoso trabalho na cruz, ao qual o Teu Filho se submeteu por pessoas miseráveis e inimigas Tuas. Ó Pai Santo, em o nome de Jesus, nós te louvamos, porque nos trouxeste para junto de Ti. Não nos perde, ó Deus, mas em o nome de Jesus, prende-nos às Tuas mãos, dá-nos, ó Deus santo e justo, um coração igual ao Teu, dá-nos, ó Deus, um coração novo, e em o nome de Jesus, dá-nos força para a vida aqui, pelo tempo que Tu nos quiseres neste mundo. Em o nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.
queria pedir que os irmãos pudessem ficar de pé, porque, como foi dito, a ceia do Senhor também é uma lembrança de que Ele voltará. Por isso o versículo 25 diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, meus irmãos, Cristo voltará. E nós podemos, na ceia do Senhor, dizer: vem logo, Senhor Jesus. Vamos dizer mais uma vez: vem logo, Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Podemos beber todos juntos. Senhor nosso Deus, bendito seja o seu nome para sempre. Abençoa seu povo, Senhor. Perdoa nossos pecados. Não leve em conta nossa ignorância. Muitas vezes somos ignorantes porque não conhecemos a sua palavra. Mas eu peço que o Senhor nos dê conhecimento a fim de que nós possamos deixar a ignorância de lado e viver uma vida bela, contemplando o belo. Quando as nossas escamas são tiradas dos nossos olhos. O Senhor é o belo. Não há coisa mais linda do que o Senhor. E tudo isso é o que nos interessa, é o que nos conquista, é o que nos aproxima do Senhor, é o belo, é o Senhor. Não é a criação, não é as coisas, é o Senhor que é o belo. Senhor, obrigado por essa oportunidade. Abençoa essa igreja, abençoa esses irmãos, as irmãs, as crianças, os jovens, os adolescentes, os homens, as mulheres. Senhor Deus, derrama as suas bênçãos sobre eles. As mulheres sejam mulheres vigilantes, mulheres que oram, mulheres que agradam ao Senhor por sua fé. Da mesma forma, ó Deus, os homens, os jovens e as crianças possam agradar ao Senhor. Abençoa os homens, que eles mantenham suas mãos erguidas para os céus, sempre, agradando o Senhor em todas as coisas, vivendo uma fé viva, ativa, uma fé que obedece, que adora o Senhor. Meu Deus, abençoa seu povo, lhe dando saúde, lhe dando forças, vigor espiritual. Peço-te que nunca deixe o dom dessa igreja morrer. Não se afaste, Senhor Deus. Esteja ativamente trabalhando, mostrando o que nós devemos fazer. Ilumina-nos o pensamento. Ilumina-nos a forma sempre de andar contigo. Mostra-nos, ó Deus, as nossas atitudes alinhadas com as suas atitudes. Ó meu Deus, abençoa o nosso povo. Nós te pedimos essas bênçãos. Em nome de Jesus Cristo, seja curado aquele que está doente. Seja restaurado o que está enfermo. E o poder do nosso Deus se faça presente no meio do seu povo. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Vamos louvar o nosso Deus enquanto recolhemos o cálice. E você pode se alegrar depois em comunhão uns com os outros. Ainda de pé, amados, vamos louvar o Senhor com o texto que nós lemos logo no início do culto, Isaías 53. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos agradar.
desprezado dentre os homens, mesmo assim carregou as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, te agradeço pela tua palavra, te agradeço pela tua igreja, te agradeço pela tua morte na cruz que fez com que pudéssemos estar aqui. Que possamos colocar em nossos corações aquilo que Deus quer de nós, nos tornarmos a imagem do seu Filho. E para isso caminharmos sobre essa vida, galgando lutas e sim, sendo forjados à imagem de Jesus. Que possamos entender isso, que possamos lutar por isso, que possamos permitir que a tua palavra molde o nosso coração, a nossa mente, o nosso viver. Ó Deus, assim eu te peço e agradeço em Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a sua comunhão seja com todo o seu povo até que ele retorne. Amém. Deus abençoe a todos. Estamos despedidos para a comunhão com os irmãos.